Muito obrigado, pastor Damarques. Pastor Damarques tem sido fundamental e de fundamental importância para o nosso crescimento, o crescimento da nossa igreja, e tem confiado a nós trabalhos tão relevantes, tão importantes. Amém? Então, convido os irmãos para se colocarem de pé agora, para que nós façamos a leitura. Gostaria de ler com os irmãos. Vou trazer uma palavra rápida, eu não vou demorar. Hoje é um culto diferente, não é o primeiro de muitos que ainda virão. Provérbios 7, versículo 1. Provérbios 7, versículo 1. Vou aguardar todo mundo encontrar. Quem sabe um dia nós consigamos também colocar um projetor aqui, né, Maurício? Aí, além de tudo, você ainda vira o técnico do projetor. Provérbios 7, 1. Os irmãos encontraram. Amém? Diz o seguinte: Filho meu, guarda as minhas palavras e esconde dentro de ti os meus mandamentos. Amém? Os irmãos podem se sentar, apenas esse. Vou deixar o óculos meio que prontidão aqui, porque eu tive uma situação no meu olho e eu preciso recorrer a ele agora com certa constância. Irmãos, é impressionante quando a gente lê o livro de Provérbios, você pensa que isso foi escrito há mais ou menos 3.000 anos. E o quanto é vago cada versículo que está ali dentro. Salomão tem uma sabedoria que é algo que você analisa. Olha, você pode baixar um pouquinho, só eu vou aproximar mais aqui. É de uma sabedoria, não por outra razão, foi o homem mais sábio que pisou na terra, que impressiona. Porque cada versículo que a gente lê, a gente olha e fala: meu Deus, nos parece que isso aqui parece não serve nos dias de hoje, e serve para a nossa atualidade. E eu quero falar a respeito de um assunto com os irmãos, que é o seguinte: a gente tem atravessado dias difíceis, turbulentos, mas eu quero falar com os irmãos sobre uma prosperidade, mas não é a prosperidade financeira. Eu quero falar com os irmãos sobre a prosperidade espiritual. Nós estamos atravessando os momentos, irmãos, talvez seja um momento em que a igreja tenha atravessado até hoje, em que nós mais iremos precisar de uma conduta e de uma prosperidade espiritual como nunca antes a igreja precisou ter. Porque o nosso relacionamento não vai ser possível de lidar de homem para homem, na horizontal, não. A igreja tem que entender definitivamente que o relacionamento dela tem que se dar igreja e Deus. Porque esse é o caminho, é em Deus que nós precisamos e devemos confiar, irmãos. O homem tem que entender, por todas as razões que nós, inclusive, acabamos de passar, por todas as razões que ainda iremos atravessar, e não estou dizendo apenas em aspecto político, esse é apenas um osso, mas aspectos sociais, pessoas que não têm sequer mais paciência uma com a outra, irmãos, pessoas que perderam o amor, perderam aquela alegria que tinha, talvez, de cumprimentar e saber como é que o irmão está. Nós precisamos reativar os nossos valores, rever valores que há muito tempo a igreja veio trabalhando, mas parece que nos últimos 10 anos, tudo que cresceu diminuiu. Nos últimos 10 anos, eu acredito que isso se dá, sobretudo, em razão das redes sociais. Parece que tudo que se construiu de valores foi por água abaixo. Hoje em dia, eu estava vendo aqui o filho da irmã Rosana. A filhinha dela aqui correndo e tal, vindo aqui no culto, ela está lá chamando a atenção de todo mundo com essa graciosidade que ela tem. Irmãos, tem nada melhor do que isso. Um pai e uma mãe conseguir trazer a criança que ela aqui dentro da igreja, trazer e mostrar para ela o caminho. Está aqui o filho do irmão Ender, já se tornou adolescente, irmão, ele não saiu da igreja. O Senhor ensinou onde que era o caminho a ser percorrido. Minha esposa, a Esther, meu sogro e minha sogra souberam mostrar o caminho a ser seguido, e todos os irmãos conseguiram fazer isso. A relevância desses ensinamentos que os pais dão aos filhos, irmãos, faz com que hoje, pastor Vitor, o senhor tenha a graça de olhar para a Rosana e ela sentada ali. O Renato lá na porta, a Narleira na porta. Assim como o senhor João mencionou quando ele estava falando sobre mim e sobre a Vitória. E é isso que nós devemos fazer.
Nós devemos retirar esses valores e fazer com que nós e as nossas gerações consigam entender, em definitivo, que o caminho é olhar para Cristo. Nós precisamos prosperar espiritualmente. Mas o que é prosperar? O que é ser próspero? Se nós formos analisar um aspecto financeiro, prosperidade é você ter um dinheiro. Prosperidade é você ter grana. Você conseguir acumular riquezas aqui na terra. E quando o irmão Wendel leu o Salmo 116, no verso 19, é justamente sobre isso, irmão. Porque as coisas se conectam. Falando justamente a respeito de que a riqueza ela não pode ser o nosso alvo. A riqueza financeira, de nada adianta se você não tiver uma riqueza espiritual, se você não tiver Cristo no seu coração. Nós vemos momentos em que as pessoas estão tão atarefadas, nós todos estamos tão atarefados, nós precisamos, em razão dos compromissos que a gente faz, ficar tão envolvido com o nosso trabalho, que às vezes não, acho que eu posso ter, quase sempre, a gente precisa encontrar um tempo para vir para a igreja, irmão. Devia ser diferente. A gente devia tentar encontrar um tempo para resolver o trabalho. Vir para a igreja deveria ser a regra. Estar na igreja deveria ser a regra. O tempo quase que integral é na igreja. Para as atividades seculares, eu vou tentar encontrar um tempo. Não, mas a coisa inverteu. Hoje parece que a pessoa coloca 90% do tempo dela para todo o resto, e dos 10% ela tenta encontrar 1% para fazer alguma coisa para Cristo. Isso não é o caso das pessoas que estão aqui, porque aqui todo mundo é diferente. Todo mundo está demonstrando com comparecimento aqui que a visão é de enxergar o nosso futuro e a nossa morada, Maurício, não é aqui, meu irmão. Quando você vem dar esse testemunho aqui, eu fico muito feliz em ver você falar isso, porque eu participo da sua vida ao longo de alguns anos e eu vi, sobretudo no dia do velório do seu pai, o amor de você e seu irmão demonstraram aí. E eu acompanhei isso durante muito tempo. E você ter a certeza de que ele reconheceu Cristo como Salvador da vida dele naquele momento, que você já me contou também em outra oportunidade, é o que alegra seu coração. Ele enxergou que o mundo dele era outro, que o mundo dele não era aqui. Naquele momento ele entendeu que ele precisava acumular riquezas no céu, não aqui. Ele precisava tomar uma decisão. Só que tem um detalhe. O pai de Maurício teve tempo para fazer isso. Existem pessoas que vão assim, ó, e não tem tempo para tomar essa decisão. Sabe qual eu vejo os nossos principais papéis do evangelista, dos obreiros e dos irmãos em geral? Levar essa verdade às pessoas. Nós precisamos falar com as pessoas que circunvizinham a nós em todos os segmentos da nossa casa, do nosso trabalho. O irmão Valson tem certeza que lá na Saneaga ele até tem evangelizado o pastor Lúcio, não é que ele vai estar fazendo esse trabalho, tenho certeza disso. Porque é alguém que transpira o amor de Cristo. Eu não me recordo de uma vez que eu tenha ido conversar com o irmão Valson Bolida, que o nosso assunto não tenha sido referente às coisas de Deus. Está vendo como é que são as coisas? Como é que você detecta uma pessoa, irmão, que ela está seguindo o caminho do Senhor? Irmão, a conversa da pessoa é diferente. O jeito da pessoa se comportar é diferente. Você não vê xingamento, você não vê murmuração, você não vê fofoca. Sabe por que você não vê isso? Porque a pessoa que se alinha com os caminhos do Senhor, a pessoa entende que ela precisa cumprir aquilo que agrada a Cristo. E ela precisa abandonar aquilo que desagrada. É muito simples entender essa matemática. Para eu ir para o céu, o que eu preciso fazer? Agradar o Senhor Jesus e desagradar o diabo, ponto final. Só que muitas das vezes nós tomamos atitudes que nós começamos a fazer o contrário. E aí, eu anotei algumas coisas aqui, o tempo está um pouco apertado, eu vou tentar acelerar para eu não ultrapassar. A questão da prosperidade, eu vou chegar onde eu estava falando aqui agora. A questão da prosperidade, ela pode ser um aspecto financeiro? Ela pode ser. Não quer dizer que a pessoa não possa ter uma prosperidade financeira, mas essa prosperidade ela não pode ser a principal. A partir do momento em que você percebe que a sua correria do dia a dia está sendo você acumular dinheiro aqui na terra, dinheiro que não te compra a salvação, dinheiro que não te garante absolutamente nada com relação ao céu, é hora de pisar no freio, dar uma respirada, olha para trás e tenta enxergar a curva que você fez e pensa, Senhor, e pede isso ao Senhor Jesus. Me ajuda a entender em
que momento foi e que decisão tomei para eu ter me aproximado mais das coisas do mundo do que das suas coisas. E comece a pedir para que Deus trabalhe no seu coração, no nosso coração, no coração do nosso amigo, para que ele comece a enxergar as coisas do céu no primeiro lugar. A prosperidade espiritual, ela precisa ser a nossa constante. A prosperidade espiritual precisa ser a nossa conversa de 99,9% do nosso tempo. Um dia eu estava conversando, ela leu em algum lugar e ela me falou uma coisa muito especial. E eu quero que os irmãos, quando forem embora e chegarem nas suas casas, reflitam sobre essa frase. Nós temos a mania hoje de falar assim, por que você não está fazendo alguma coisa na igreja? Porque eu não estou tendo tempo. Eu não estou tendo tempo, porque eu estou ocupado com isso, com aquilo, com o outro. Aí essa é a pergunta. Como é que você vai dizer para o dono do tempo que você não tem tempo? Como é que você vai dizer para o dono do tempo, que é o nosso Senhor Jesus, que te concede 24 horas por dia, todos os dias, te concede vida, saúde, te concede todas as possibilidades para que você possa cumprir o ID e levar o Evangelho? Como é que você vai dizer para esse dono do tempo que você não tem tempo? Imagina só, então, se ele disser para você o seguinte: já que você não está tendo tempo, eu vou cessar seu tempo. Você já imagina se Deus fizesse isso? Para quem não tem tempo, para mim, você não precisa estar em mais. Vou te recordar. E nesse momento, será que nós estamos prontos? Será que nós estamos preparados? Essa reflexão, irmãos, ela tem que ser diária. Ela tem que ser todos os dias. Porque em um dia, se nós perdemos a possibilidade desse raciocínio, de ter esse pensamento, pode ser que nesse dia você fique que Cristo nos recorde. Mas você está pessimista. Eu não estou pessimista, irmão. Porque isso é a Bíblia. Nós não sabemos o dia em que Cristo virá para cada um de nós. É para o futuro. Porque pode ser amanhã, pode ser daqui 10, 30, 50 anos. Mas pode ser daqui a minutos. A gente sabe que isso é uma verdade. Então nós precisamos cuidar. E eu quero pedir aos irmãos que nos ajude em todos os sentidos. A família do pastor Wilson é uma bênção aqui dessa igreja. Como eu disse no começo, família enorme. A irmã, eu quero só aqui em tempo. A irmã Divina, muito obrigado pela presidência, irmã Divina. Nós não mencionamos o nome da senhora que não estava anotado aqui no papel. Eu gostaria de fazer essa ressalva. Que Jesus abençoe muito a vida da senhora por estar aqui presente conosco. A senhora soma muito, tá? Que Deus abençoe. Então nós precisamos, irmãos, eu quero que os irmãos nos ajudem a fazer isso. O pastor Wilson, quando a gente chegou, ele estava dando as instruções aqui. E eu quero dizer ao senhor, pastor Wilson, que eu quero me espelhar. E eu quero me espelhar em pessoas que fazem a coisa correta. O senhor participa da minha vida desde a construção da minha casa. Já me conhece há muito tempo, mas até minha casa foi o senhor que construiu. Então eu quero pedir ao senhor que me ajude a construir mais um pedaço, mas é de outra casa agora. É de uma casa que eu quero construir no céu. De um lugar no céu. Assim como eu me espelho no meu sogro, como eu disse aqui no começo. Eu quero me espelhar em pessoas que fazem a coisa direcionada ao caminho celestial. E o senhor, eu quero apoiar o senhor para que a gente faça esse trabalho da melhor forma possível. Vem com todos os irmãos que também queiram colaborar. Eu peço que os irmãos, sempre que puder, convide um amigo a mais para vir. Se cada nós devemos ser uns 20 aqui dentro. Se cada um trouxer um a mais, a gente passa a ser 40. A gente enche essa igreja. Não é verdade? A gente tem que fazer essa matemática quando a gente for pensar em fazer as coisas para o Senhor. Sabe por quê? Uma outra razão. Esses bancos estão vazios muito por minha culpa e por nossa culpa. Porque nós deixamos de convidar alguém para estar aqui hoje. Muitos aqui são visitantes, já foram convidados, então se convidaram, amém por isso. Mas isso aqui poderia estar cheio. Imagina se Cristo voltasse aqui agora e recolhesse os que estão. E ele virasse para mim e para você, Maurício, e falou assim: por que aqueles bancos lá estavam vazios? Como que eu ia falar assim? Eu não tive tempo durante o dia para convidar mais pessoas? Não tem como eu dizer isso. Não tem como você dizer. Nós precisamos apontar a nossa dedicação para os caminhos do Senhor, amém? E eu quero fazer uma observação com os irmãos sobre um ponto que também está em Provérbios 6, 16 ou 19. Se eu preciso atingir uma prosperidade espiritual, eu tenho que me preocupar com uma coisa: o que me afasta dessa prosperidade espiritual? O que é que me distancia dessa prosperidade espiritual? Irmãos, Provérbios 6,
16 a 19, ele traz uma passagem que a igreja deveria ter isso aqui de forma decorada. Eu vou ler aqui para os irmãos. Olha o quanto é profundo, irmãos. Você quer saber do que cristão gosta? Só escuta. Estas 6 coisas aborrecem o Senhor. E aí vem e faz uma ressalva. E a 7ª, a sua alma abomina. Cristo abomina o que eu vou falar em 7º lugar. O resto deixa ele triste, mas a 7ª abomina. O que deixa ele triste? Olhos altivos, pessoa arrogante, acha que é melhor que todo mundo. Sabe, gente que você olha e fala, por que isso? Por que a pessoa está sendo assim? A gente tem que afastar desse tipo de comportamento. Não ser assim e não andar com pessoas assim. Existe um brocardo popular que diz que você é a média das 5 pessoas que você convive. Se você convive com pessoas desse tipo de natureza, você vai começar a pensar dessa forma. Então, tente afastar de pessoas assim. Língua mentirosa. Não precisa nem explicar, né, irmãos? Terceira coisa que entristece Cristo. Mãos que derramam sangue inocente. Pesado. Coração que maquina pensamentos viciosos. Pés que se apressam em correr para o mal. Testemunha falsa que profere mentiras. E agora a 7ª. E essa com certeza é a mais importante, porque é a que tem a ressalva, dizendo que essa Cristo abomina. O que semeia contenda entre irmãos. Irmãos, talvez a coisa mais difícil que tem é você reunir uma quantidade de pessoas assim. Eu e o pastor Júlio, a gente convidou várias pessoas para estarem aqui hoje. E graças a Deus pelos que estão. Imagine se por uma razão ou por outra, eu e o pastor Vils começamos a falar algumas coisas que eu vá aborrecer o Ronaldinho. Permita, Ronaldinho, chama de Ronaldinho. Sempre ouvi Ronaldinho. Se eu começar a botar algum tipo de contenda entre ele e outro irmão, de forma maliciosa, por causa à toa, irmão, isso abomina. Cristo abomina essa situação. Nós precisamos valorizar a união. Maurício falou muito bem, queridos. Nós precisamos valorizar, porque cada momento que nós estivermos juntos, louvando e exaltando o nome santo do Senhor, irmão, se tiver um aqui, se eu chegar aqui de tarde, pegar esse violão e começar a tocar, eu sei que Cristo vai gostar, vai agradar disso. Imagina todos nós em comunhão, sem contenda, sem ninguém plantando contenda, fazendo essa mesma coisa. Cristo fica muito mais contente, porque não é apenas 1, 2, são 10, 20, 30, daqui a pouco, pastor, eu vou falar uma coisa para o senhor aqui, que nós vamos visualizar isso aqui de forma materializada. Nós vamos fazer um culto ali de fora, porque aqui dentro não vai caber, ali não vai caber, nós vamos fazer lá de fora e vai estar cheio de gente. E não é por mim, não é pelo Senhor, sabe por quê? Eu creio, irmãos, que o irmão Bolita vai estar aqui com a câmera filmando esse culto. Eu creio que o ano de 2023 é o ano do reencontro dos irmãos com Cristo. É um ano de realinhamento da nossa fé e o momento de nós entendermos a seriedade que é a vida cristã reta e correta diante do Senhor. Amém por isso? Eu creio que a igreja ela terá um reencontro com o Senhor. Nós precisamos trabalhar com isso, irmãos. Nós precisamos sempre estar batalhando em razão disso. Eu já estou caminhando para encerrar, para não passar o horário. E o que fazer então para prosperar espiritualmente? A gente já viu o que não fazer. E o que fazer? É lógico que tem diversas outras coisas, outros erros, outras falhas que nós precisamos tomar cuidado. Mas o livro de Provérbios ele traz de forma muito clara. Depois, se os irmãos quiserem ler para entender o contexto, está em Provérbios 6, 16 a 19, que eu acabei de ler. E o que fazer então para a gente tentar percorrer esse caminho reto? Também tem uma passagem de Salomão que está em Provérbios, que é Provérbios 6, ou melhor, aqui a primeira coisa que eu anotei foi o seguinte: o que fazer para crescer então? Primeira coisa, abandonar o que está errado, certo? Nós temos um ensinamento em Provérbios 6, 16 e 19 do que está errado. Então a gente tem que tentar olhar para esse manual que é a nossa Bíblia e, irmãos, é tão simples. Se você compra um carro, olha só, não, você compra um carro e tem um negócio lá no painel que você não está entendendo, você vai buscar o quê? De duas uma. Ou você vai pegar o celular do YouTube e baixar algum canal que vai te ensinar, ou então você vai pegar o manual dele. De todo jeito você vai ser o quê? Ensinado por alguém. Irmãos, a Bíblia te ensina tudo.
Sabe por que a gente erra tanto? Porque a gente não tira um tempo para dedicar a palavra do Senhor, pelo menos um pouquinho por dia. Porque se a gente lê, e sobretudo, se os irmãos quiserem fazer esse exercício, vamos ler o livro de Provérbios, irmãos, é rico demais, a gente aprende mais, a gente vai errar muito menos, porque a gente já sabe que o que está aqui é verdade. Se está na Bíblia, é verdade. Um dia eu vi um pastor falando, eu acho que até meu sogro comentou sobre isso um dia. A baleia engoliu Jonas pelo amigo. Eu acho que você não falou isso. Se a Bíblia dissesse que Jonas tivesse engolido a baleia, tivesse sido a Bíblia, eu acreditava que está na Bíblia. Tem gente que fica olhando e pensando, mas será que isso aqui é verdade? Irmão, se está aqui é verdade. Não tem como você ser meio crente. Ou você crê em tudo, de Gênesis a Apocalipse, ou então você não crê. Não é verdade? Nós precisamos levar essa verdade a todas as pessoas. Eu fui consagrado, eu estava aqui no começo, ela falava, eu dava uma risada, assim, me alegrava, mas sempre estranhando para me chamar de pastor. Eu não sou pastor ainda, mas fui consagrado evangelista, ordenado evangelista. E é um papel que me pesa muito hoje, saber da responsabilidade que carrego justamente para isso, levar essa verdade, abrir esse manual para as pessoas. Muitos de nós temos esse manual guardado em casa, está fechado há tanto tempo. Vamos começar a mudar essa verdade, vamos instalar esse tipo de nosso cérebro e falar, nós precisamos realinhar, nós precisamos fazer o reencontro, nós precisamos levar as coisas mais a sério. Porque a gente reclama muito, a igreja está assim, a igreja está assada, não está tão boa, não. Vamos começar por cada um de nós. Vamos começar a melhorar a nós mesmos, primeiro. Vamos melhorar a nossa casa em adoração ao Senhor, daqui a pouco a igreja está toda melhor. Isso contamina positivamente. O irmão abençoado, ele abençoa outros 2, 3, 5 para do lado dele. Sabe por quê? Uma pessoa que chega para contar uma fofoca para alguém aqui, se tiver um irmão alinhado com as coisas do seu irmão, ele cala essa fofoca rapidinho. A pessoa vem te contar uma coisa errada, pergunta outra coisa para ele. Uma coisa que não tem nada a ver com aquilo que ele te perguntou. E vai entender na hora que você não tem aquela conversa. E se ele insistir, sai de perto. Porque se você é a média de mais ou menos 5 pessoas com quem você anda. Então vamos começar a fazer isso. Entender que a nossa morada eterna é no céu. Outra coisa que eu notei. É o que a gente está falando desde o começo. A gente não tem que preocupar com as coisas que estão neste mundo. O que a gente tem aqui é bom, você tem um lugar bom, é bom, você tem um dinheiro para você fazer alguma coisa, é bom, é lógico que é bom. Ninguém está jogando isso fora dizendo que isso é ruim. Mas nós não podemos ter isso como a nossa prioridade. Porque a partir do momento que essa for a nossa prioridade, nós deixamos de fazer o que Cristo determinou que nós fizéssemos. Amém? Colocar em prática Provérbios 7, de 1 a 4. E aqui é o que eu ia falar para os irmãos. Você quer saber o que você tem que fazer? Então eu vou ler aqui para você. Aqui é o norte, não é tudo, mas é o norte. Olha só, o que não pode fazer está em 6, Provérbios 6, 16 e 19. E o que você pode fazer está no Provérbios 7, de 1 a 4. É o seguinte: filho meu, guarde as minhas palavras e esconde dentro de ti os meus mandamentos. Guarda os meus mandamentos e vive, e a minha lei como a menina dos teus olhos. Ata-os aos teus dedos, escreve-os na tábua do teu coração. Olha que profundo. Diz a sabedoria, falou para você, fala para a sabedoria, tu és minha irmã. E a prudência, você diz o seguinte, chama ela de tua parente. Amém? Você quer ter uma vida saudável, espiritualmente falando, você quer ser próximo espiritualmente, peça a Deus sabedoria. Peça a Deus sabedoria para tudo que você for fazer, para qualquer decisão que você for tomar. Não tente tomar decisão por conta própria. Não faça isso. Em Provérbios também 3, 5 diz exatamente isso. Confie no Senhor de todo o seu coração. Não te estribes no teu próprio entendimento. Porque é Cristo quem sabe o que é melhor para mim e para você. Às vezes a gente pensa muito assim, meu irmão, eu estou pedindo a Deus sem tanto tempo, amor, eu estou pedindo a Deus não fala comigo. Irmãos, talvez o Deus não falar com você já é uma resposta. Talvez essa já seja a resposta. Ou talvez Ele quer que você fale de uma forma diferente. De uma forma que Ele entenda o que é que você quer. E a seriedade que você quer aquilo. Não desistamos da palavra do Senhor. Ela é a única que pode nos conduzir aos céus. Amém? Eu glorifico ao Senhor Jesus pela presença de cada um. Muito obrigado.
Passei uns 3, o pastor foi bem passado, eu passei 10. Eu agradeço muito a todos que estão aqui presentes. Vou pegar firme, irmãos. Estejam conosco aqui todas as quintas-feiras. Serão todos muitíssimo bem-vindos. Maurinho, fico muito feliz com sua presença aqui, com sua família toda. Tá bom? Todos vocês. Façam sempre assim, estejam aqui conosco. Ronaldinho nós tivemos 2 momentos de ligação. Eu sempre conheci o Ronaldinho primo de João Paulo. Aí depois do tempo, o Ronaldinho turvando, aí já foi na minha casa, me ajudou com muitas coisas. O Ronaldinho é peça de muita grandeza. Eu agradeço a Deus por sua vida, Ronaldinho. Que Deus te abençoe, abençoe a todos que estão aqui. Dona Luzelita, falando João Paulo, aqui está falando João Paulo. João Paulo, meu cunhado. Deus abençoe a todos. Muito obrigado pela presença de todos que estão aqui. Tem algum recado? Então vamos fazer a oração, irmãos, para a gente encerrar. O pastor Edivaldo vai fazer a oração e dar a bênção apostólica para nós.